Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui em mais um encontro diário, aberto e gratuito. Deixa eu abrir aqui. Foi. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem também? Diz aqui para mim nos comentários. Vê se está liberado os comentários aqui, por gentileza, para quem está no Meet. Acho que está, né? Valeu, Silveli. Está liberado os comentários. Perfeito, então, galera. Vamos para mais um encontro aqui. E hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre a técnica que, basicamente, você pode aplicar em todos os seus atendimentos, independente da demanda que a pessoa tenha trazido para você no consultório. Então, a técnica para aplicar em qualquer cliente de terapia, certo? A maioria dos atendimentos, eu acredito que 99% deles eu aplico a técnica que a gente vai falar aqui hoje, porque é uma técnica que a aplicação em si dela, às vezes você tem que melhorar um pouquinho e ir aprendendo, só que eu vou te mostrar uma forma simplificada de você fazer isso, que vai facilitar a tua vida no consultório, que se chama a técnica de gatilhos, ou ancoragem, certo? Essa estratégia que a gente vai falar hoje de gatilhos, de ancoragem, ela é extremamente eficiente para diversas demandas que você vai atender no seu consultório, tá? E como eu falei, em 99% dos casos eu aplico, só que existe basicamente duas formas de você aplicar: a forma convencional e a forma simplificada. Em boa parte dos atendimentos eu aplico essa forma simplificada, porque ela é muito direta ao ponto e já ajuda demais o seu cliente ali no consultório. Então, Elinho, eu posso aplicar para pessoa com ansiedade? Sim. Com depressão? Sim. Pessoas ali que estão com insônia? Sim. Você pode aplicar para diversas demandas. Então, vou compartilhar a tela aqui com você para a gente falar sobre os gatilhos. Primeiro de tudo, vamos fazer o famoso alinhamento aqui, tá? Ancoragem ou gatilhos é uma técnica extremamente poderosa para você acessar recursos emocionais, para você ter controle emocional. Então, esse é o objetivo dessa técnica de ancoragem em gatilhos. Você ter controle emocional e acessar um recurso interno que não estava disponível naquele momento para você. E acessar muitas vezes de uma forma imediata. Beleza? Só que existe uma questão muito importante que é calibrar a pessoa na aplicação da técnica do gatilho. Elisa, o que é calibração? Estou vendo essa aula aqui, sou novo, não faço parte da formação TAP. Eu não tenho como explicar de fato o que é calibração para você. Eu levo uma aula inteira para explicar isso dentro da formação, então eu recomendo que você entre na formação, tá? Mas quem é aluno TAP da nossa formação, ou na formação em PNL, a gente já falou disso também, calibração é você entender como aquela pessoa está interpretando as questões. Como que ela está externalizando os recursos na vida dela. Ou seja, é calibrar, é observar, é ter uma acuidade sensorial para com aquela pessoa que está na tua frente, tá? Não é aquela generalização, a pessoa cruzou o bracinho, ela tá fechada para mim. Não, isso não é calibrar, galera. Calibrar é você entender o como aquela pessoa está interpretando e trazendo as coisas, as respostas para você. Deu para entender? Calibração, então, não é generalização. Calibração é individualização. Porque se você não calibra a pessoa, você vai entrar naquela seara de generalizar e você vai ver alguém chegar no teu consultório balançando a perna. E ela vai falar que tá com ansiedade. Opa, balançou a perna, então tá com ansiedade. Aí chega a segunda no seu consultório e começa a balançar a perna, você vai falar, tá com ansiedade. Quem disse? Você verificou mesmo se realmente ela tem essa demanda ou não? Ou seja, é perguntar, é analisar, é entender com a acuidade sensorial que aquela pessoa está te trazendo. Então, essa parte da calibração, ela entra muito na aplicação da técnica de gatilhos e ancoragem, tá bom? Gatilho e âncora é a mesma coisa, tá? Às vezes eu falo gatilho ou âncora porque gatilho é um nome mais didático para você, tá? Mas o nome ali, de acordo com algumas linhas, é ancoragem. Ou algumas outras pessoas, eu estava atendendo agora há pouco, inclusive, uma psicóloga, e muitas pessoas, às vezes, algumas linhas da psicologia, né, chamam isso de condicionamento, tá? Condicionamento. É outro nome que você vai encontrar por aí. Elisso, o que são âncoras? Ou gatilhos, né? Ou condicionamento, que vem lá de Ivan Pavlov, se você quiser pesquisar, condicionamento clássico. O que é isso? Imagina um cheiro que te lembra alguma coisa. Imagina que você passou no centro e sentiu o cheiro de café e lembrou da casa da avó. Sempre que sente aquele cheirinho de café, lembra da casa da avó. Isso é um gatilho.
Às vezes você vai numa igreja e você se sente diferente, aquela igreja foi um gatilho para você. O sinal do recreio, galera, para as criançadas. Sinal do recreio é um gatilho para a criança sair louca correndo porque vai ficar feliz da vida que vai sair da sala de aula. E o mesmo sino faz ela ficar mal, né? Porque dá o gatilho para voltar para casa, para voltar para a sala de aula. Mas o sino é um gatilho que desperta uma emoção na criança, percebeu? O sinal do recreio é uma âncora para aquela criança. Só que olha que interessante. Já anotem isso. O gatilho é uma coisa individual. Ela pode se tornar para muitas pessoas, porque muitas pessoas estão inseridas naquele mesmo ambiente. Mas o gatilho é uma coisa individual. Como assim? Se eu coloco uma criancinha no primeiro dia de aula, não há significado para ela nos tocar do sino do recreio. Ela não vai ter reação nenhuma. É o primeiro dia de aula dela. Ou seja, não há significado na cabeça dela com relação àquele sinal. Então não é um gatilho para ela. Só que à medida que ela fica naquele ambiente, aquilo vai se tornando um gatilho devido à repetição. Até chegar uma hora que o sinal do recreio vira um gatilho para ela. Deu para entender? Então, gatilho é uma coisa individual. Se você tem uma música, por exemplo, que lembra do ex. Nossa, essa música me dá gatilho para eu lembrar do ex. Se eu escutar essa música, eu não vou lembrar do teu ex e nem do meu ex. Então, o gatilho ele é individual para você. É uma âncora sua. Pega o cemitério. Para muitos aqui, para ir no cemitério, faz o sinal da cruz e vai. À noite, tem gente de 40 anos que não entra no cemitério à noite. Porque é um significado pra gente. Só que pega uma criancinha, sei lá, de 2, 3, 4, 5 anos. Ela vai no cemitério e não tá nem aí. Sobe em cima das coisas. Você percebe que não há significado naquilo para ele? Então, gatilho é a mesma coisa que significado. É um significado que você deu para aquele estímulo. Gatilho é um significado que você deu para aquele estímulo. Então, uma coisa pode te dar um gatilho ruim, mas para outra pessoa não dá esse gatilho. Então, é para você, ele é individual. Deu para entender o que é gatilho, então? Só que geralmente isso está associado, né, no senso comum. Isso é uma coisa que eu vou falar no final na aplicação de âncora simplificada, gatilho simplificado, que vai fazer muito sentido para você. Muitas pessoas trazem essa narrativa, né, o senso comum de gatilhos, para coisas negativas. Ah, me dá gatilho imaginar tal coisa, só de pensar em gravar uma live, isso, para um monte de coisa negativa. Só que se você parar para analisar agora, você sabe que existem muitos gatilhos positivos na sua vida. Muitos gatilhos positivos. Muitos gatilhos, às vezes, que são neutros, né? Lembrou da casa da avó, mas enfim. Mas existem muitos gatilhos positivos na sua vida. Às vezes, lembrar do teu filho. Imagina aí, lembrar do seu filho agora, imaginar ele, seja adulto, criança ou o que for. Geralmente, para uma mãe, você imaginar o próprio filho, já muda o teu estado emocional. Você não fica mais com aquela raiva que você estava sentindo do chefe, por exemplo. Quando você lembrou do seu filho e trouxe todo o significado que o filho tem para você. Então você percebe que a gente já tem gatilhos positivos, né? Isso que é muito importante a gente entender num processo de mudança. Porque geralmente a pessoa, ela vem para você no consultório trazendo diversos gatilhos negativos e tá tudo bem. Por isso que ela tá procurando ajuda. Mas é a nossa função como terapeuta também eliciar e trazer gatilhos que às vezes já existem na vida dela. Então gatilho nada mais é do que? Gatilho nada mais é do que causalidade, tá? Ou seja, toda vez que X acontece, Y acontece. Então é causalidade. Toda vez que você escuta essa música, você vai sentir isso. Por que a gente inicia com a mesma música aqui todas as aulas? Porque é uma âncora que eu aplico nos alunos. É a mesma música. Quem às vezes está acompanhando a gravação não escuta a música, mas eu sempre coloco uma música antes de iniciar essa nossa aula aqui diária. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Se você escutar essa música, sei lá, no teu final de semana, em algum lugar, você vai lembrar de quem? Do News. Você entende? É um gatilho que a gente está aplicando, uma âncora. Eu estou reforçando aquilo com você. Então, toda vez que escuta aquela música, lembra de The News. Entendeu? Então, a gente está reforçando isso. Toda vez que você faz uma coisa, você sente outra. Então, gatilho nada mais é do que causalidade.
E entenda, gatilho é uma coisa que não pede permissão. Eles já estão presentes na nossa vida, seja positivo ou negativo. Eles já fazem parte da nossa vida. Mesmo que você não queira, eles já fazem parte da nossa vida. Então, seja gatilho positivo ou negativo, eles já fazem parte. O que a gente está fazendo aqui nessa aula, que eu ensino lá na nossa formação e aplico um gatilho em você, lá na nossa formação, o que eu faço? A gente aplica um recurso que o seu cérebro já tem no dia a dia. O seu cérebro já tem essa habilidade, essa capacidade desse condicionamento, de se condicionar as coisas. Toda vez que acontece Y, X acontece. Ele já tem essa capacidade. A gente apenas utiliza esse recurso de uma forma intencional. Edilson, como que eu aplico o gatilho em alguém, então? Vamos lá. Ou em mim mesmo, né? Essa é a aplicação de um gatilho, que eu vou te mostrar aqui, esses 4 passos para aplicar um gatilho. A gente aplica lá na nossa formação TAP, e se você for consultar de forma individual como terapeuta da nossa formação, ele pode utilizar esse recurso em meio ao tratamento, analisando ali caso a caso, tá? Muitos utilizam isso já na primeira sessão do tratamento em geral. Mas lá dentro da nossa formação tem um videozinho, inclusive, onde é a aplicação de um gatilho de forma real em você, que está assistindo. Hoje eu não vou conseguir fazer isso devido ao nosso tempo. Eu vou te explicar como que instala um gatilho, tá? Vamos lá, então. Você pode fazer isso com você mesmo ou com outras pessoas. Primeira coisa que você vai fazer são 4 passos para instalar um gatilho, tá? Primeiro passo é entender qual estado emocional você quer. Qual estado emocional que você quer disparar? Eu quero disparar alegria, motivação, felicidade. Qual o estado emocional que você quer acessar quando disparar um gatilho? Eu quero felicidade. Perfeito. Agora, você vai ter que escolher um gatilho, tá? O que vai disparar essa emoção? Então você escolheu felicidade, né? Vamos pegar motivação, que é aquela música lá também traz motivação, aquele gatilho que eu aplico em vocês. Edilson, eu quero acessar o estado de motivação. Beleza. Qual que é o gatilho que vai disparar o estado de motivação? Hein? Qual que é o gatilho? Edilson, eu quero que o gatilho ele seja visual. Ou seja, o gatilho, galera, prestem atenção, isso aqui é muito importante vocês anotar. O gatilho, ele sempre vai ser alguma coisa que vai atingir um ou mais dos nossos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato ou paladar. Então, gatilho é uma coisa que a gente vai associar que é um estímulo, uma emoção que a gente quer que seja disparada quando a gente apertar um ou mais dos nossos sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, quando você come alguma coisa, às vezes você lembra assim, nossa, lembrei da praia comendo essa comida aqui. Ou seja, paladar, o gosto te remeteu a uma emoção que você sentiu lá na praia. Então, é um ou mais dos nossos 5 sentidos. Quando você vai aplicar no seu cliente, por isso que é importante a calibração. Você vai entender se o seu cliente está mais auditivo, se ele está mais visual naquele momento, se ele está mais sinestésico. Vamos pegar o exemplo do auditivo. Seu cliente está mais auditivo. O que você vai fazer? Você pode, como eu fiz lá na aula da formação, vincular uma música à motivação. Então, toda vez que ele escutar aquela música, ele se sente motivado. Então, a gente definiu aqui o estado que a gente quer, que é o estado de motivação. Qual que vai ser o gatilho que vai disparar o estado de motivação? Uma música, por exemplo. Isso, o que mais que pode ser? Qualquer coisa. O que você quiser pode ser um gatilho. Só que existem algumas regrinhas que eu vou te falar daqui a pouco para a âncora realmente funcionar. Mas, qualquer coisa ali pode ser um gatilho. Eu já apliquei gatilhos, por exemplo, em pessoas que queriam falar em público, precisavam falar em público, né? E ela queria se sentir calma na hora de falar em público. O que eu fiz? Fulano, toda vez que você fechar os dedos assim, você vai sentir calma. E a gente aplicou essa âncora nela. Ela estava falando em público, ela fechava os dedinhos e estava apresentando. Então, pode ser o que for, você entende? A âncora. A âncora vai ser o que vai disparar aquele estado emocional que você definiu. Deu para entender? Então, vamos para esses 4 passos aqui. Eu sou muito ansioso. Beleza, a pessoa, imaginemos que ela é muito ansiosa, tá? O que a gente pode ancorar nessa pessoa que é muito ansiosa? Um estado de calma. Concorda comigo? Não é euforia, um estado de calma. A gente vai ancorar na pessoa que está com ansiedade. Perfeito. Então,
no lugar de ancorar a motivação, a gente vai ancorar o estado de calma. Como que a gente vai ancorar o estado de calma nela? Ela vai fechar os olhos e a gente vai eliciar momentos que ela se sentiu calma na vida dela. A maioria dos estados emocionais que você quer, você já sentiu na sua vida, tá? A única questão é que ele não tá frequente. Mas você já se sentiu calma alguma vez na sua vida? Você já sentiu felicidade alguma vez na sua vida? Você já sentiu motivação em algum domingo que você falou que ia mudar o mundo na segunda-feira, mas no domingo você sentiu uma motivação? Os estados emocionais você já sentiu no dia a dia. A questão é que você não aprendeu estratégias, enfim, de sempre manter esse estado emocional na maioria dos dias. Mas alguma vez você já sentiu. Então a gente vai acessar o estado de calma nessa pessoa. Entenderam? E tudo isso é calibrando, é olhando com acuidade sensorial as respostas dela. Quando essa pessoa estiver chegando no pico da emoção, ou seja, quando ela estiver se sentindo bem calma, bem tranquila, você vai ancorar ela. Ou seja, no pico da emoção, você vai dar play na música, por exemplo. Você entende? Quando tá chegando no pico, o certo é quando tá chegando no pico, tá? Não necessariamente no pico da emoção. Quando tá chegando no pico da emoção, você ativa a música. Elison, como que eu vou saber que tá chegando no pico da emoção? Primeiro, calibração. E segundo, ela vai te dizer. Você vai falar assim, fulana, quando você estiver sentindo uma calma enorme no seu corpo, você balança a cabeça para mim. Ela balançou a cabeça, você dá play na música. Entenderam? Ela vai te dizer. Só que ao mesmo tempo que ela te diz isso, o que você tem que fazer? Calibrar ela. Olhar se a pele, se ela relaxou a mandíbula, relaxou os ombros. Opa, ela está acessando o estado de calma. Relaxou os ombros, relaxou a mandíbula. Comparado a antes que ela estava tensa, ela está relaxando. Então você tem que estar atento na hora de aplicar a técnica. Quando você vai aplicar uma âncora de felicidade, por exemplo, você tem que estar atento. Geralmente, quando você está feliz, você faz o quê? Você sorri, né? Então, você vai aplicar uma âncora de felicidade, minimamente você tem que ver a pessoa sorrir. Concorda comigo? Então, você vai ter que calibrar ela para ver. Opa, antes ela estava dessa forma, agora ela tá diferente. Ó, parece que o semblante dela tá mais vivo, tá mais brilhante. Opa, dá play na música. Então, ancoragem é esse condicionamento, galera. É você parear a emoção forte no corpo dela com o estímulo. Deu para entender? É isso que é. A base da ancoragem é isso. É você parear uma emoção forte dentro dela com qualquer estímulo. Só que esse estímulo, prestem atenção, ele precisa sempre ser o mesmo. O sino do recreio na escola é sempre o mesmo. A música que você escuta para lembrar do ex é sempre a mesma. Âncora é sempre o mesmo estímulo. Você entende, galera? É sempre o mesmo estímulo. Então, quando você quer aplicar uma âncora positiva, é trazer o estado de recursos positivo, a calma, e quando tá chegando no pico da emoção, você, o exemplo, né, dá play na música. Ou você fala para ela fechar os dedos, enfim. Mas sempre tem que ser o mesmo estímulo para iniciar essa emoção. Isso vai começar a condicionar no cérebro dela. Entenderam? Aí você vai fazer o quê? Fez isso, você vai falar para ela abrir os olhos e vai quebrar o estado. O que é quebrar o estado? É perguntar de qualquer coisa aleatória, tá? É voltar pro aqui e agora, tirar ela do estado de calma e falar, fulano, tá chovendo aí ou não? Fulano, o que tá... enfim, você... uma coisa que eu sempre pergunto é, qual cidade que você mora mesmo? Que eu não anotei aqui? Ou seja, trazer ela pro aqui e agora, tá? Com qualquer pergunta. E aí você vai testar a âncora. Aí nesse momento você vai testar a âncora. Elilson, como que você testa a âncora? Dando play na música e vendo se ela se sente calma. Deu pra entender? É assim que você instala um gatilho numa pessoa, tá? O que é muito importante de fazer? Repetir o processo. Âncora nada mais é do que repetição. Âncoras, galera, elas não gastam. Quanto mais você usa, mais você reforça ela. Você não tá gastando a âncora. Quanto mais você repete coisas na sua vida, mais você reforça. Isso que o Riard tá falando agora. E se não funcionar, você vai repetir o processo. Tá vendo aqui?
no mapa mental, tem essa perguntinha, não funcionou. Vou te explicar o que você faz quando não funcionar. Mas, em geral, você precisa repetir o processo. Porque não é uma vez só que geralmente vai instalar aquela âncora. É uma certa repetição. No dia a dia dela, é importante que ela repita. Porque entendam, tudo que você faz bem hoje na vida, todas. Isso é ruim de falar, tá? Mas toda a merda que você tá vivendo hoje, você sabe que não é de hoje, galera. É de anos que você vem repetindo, negligenciando, não tomando decisões. E hoje o teu cérebro ele reproduz com facilidade essa fuga da academia, essa fuga do que for. Por que é tão fácil hoje para você não fazer algo, por exemplo? Porque há muito tempo você está sem fazer algo. Você entende? Há muito tempo você está fugindo da dor. Então, quanto mais você repete, mais você reforça. Qual que é o segredo da âncora e de coisas boas da vida? Coisas boas da vida também é assim. Quanto mais você repete, mais você reforça. Então, no início de ir para academia, vai ser difícil, esse exemplo, tá? Vai ser difícil. Mas pega uma pessoa que está indo com frequência há anos para academia. Ela sente falta se ela não for. Porque se tornou fácil para ela aquela atividade. Por que se tornou fácil, Wilson? Porque ela repetiu. A âncora é a mesma coisa. Quanto mais você repetir, mais forte ela vai ficar. Edilson, mas não funcionou. Você vai repetir o processo e vai utilizar algumas perguntinhas. Tira print, porque essa aula vai ficar tá gravada, né? Aqui. Quem tá assistindo pelo YouTube, ela tá gravada, tá? Mas não tem mapa mental embaixo, tá? Esses mapas mentais é só para quem faz parte da formação. Você vai fazer algumas perguntinhas, tá? Às vezes a âncora ela não funcionou. Por quê? Porque a pessoa não acessou da melhor forma o estado emocional que você queria. Então você vai perguntar assim para ela, fulano, como seria mais fácil para você ativar essa âncora? Porque às vezes você, como terapeuta, quis ativar uma âncora nela com uma música, certo? Mas vai que ela tá mais sinestésica. Aí você ativa de uma forma sinestésica e não auditiva. Você entende? Só que ela te traz essa informação. É importante que você tenha perguntado isso antes e tenha calibrado ela. Mas se não funcionou, um dos fatores que você vai analisar é: fulano, me diz você, como seria uma forma fácil para você ativar essa âncora? Se for música, você vai continuar reforçando na música. Fulano, e se você conseguisse imaginar a calma agora, como que você se sentiria? Ou seja, eu quero aprofundar mais para ele sentir mais calma no corpo dele. Porque talvez ele não acessou o estado emocional da forma que deveria na hora da aplicação. Você entendeu? Ele não acessou. Então você vai, com perguntas, você vai procurar iniciar. Fulano, em quais momentos da sua vida você sentiu essa calma? Quais outros momentos da sua vida você sentiu alegria? Qual que é a forma mais fácil de acessar isso? E você vai eliciando por meio de perguntas para ele encontrar esse referencial na cabeça dele e ficar mais fácil para acessar. Porque lembre-se, a maioria dos recursos já estão dentro da pessoa. A questão é que, de fato, é difícil para ela externalizar. Se fosse fácil para ela externalizar, ela não estaria na terapia, galera. Se fosse para ela fácil acessar o estado de calma, ela não ia estar na terapia. Porque ela facilmente ia estar acessando no dia a dia. Então é a nossa função ali, trabalhando com essas perguntas, procurar externalizar isso dela para fortalecer o gatilho. Deu para entender? Quais que são alguns erros comuns na hora de instalar um gatilho? Apertar, vamos pegar um gatilho sinestésico, né? Imaginemos que o gatilho sinestésico você aplicou aqui no fechar de dedos. Isso que é sinestésico, tá? Sentir. Aplicou ali no sinestésico. Só que para ativar essa âncora, você quis ativar ela nesse dedo aqui, ó. Ou nesse. Não, galera, tem que ser sempre no mesmo. Você entende? Sempre no mesmo. E segunda coisa, que é o erro mais comum de todos. Prestem atenção. Eu vou tentar explicar de uma forma didática isso daqui, tá? No início da aplicação de uma âncora, a emoção não vai vir sozinha. Imagina que é um caminho neural, tá? É um carreirinho. Imagina que tá cheio de mato. E só tem um carreirinho pequenininho. O que acontece? O que você tem que fazer quando tem um carreirinho no mato? Quanto mais você passar, mais aquele carreirinho vai virar uma estradinha ali, certo? E tem coisas no teu cérebro que já tá tudo pavimentado. Tem até um asfalto. É tão fácil sentir medo para você que o caminho neural do medo é um asfalto já.
É muito fácil sentir medo para você. Quando a gente fala de gatilhos, não existe aquele caminho neural, você entende? Não existe aquele estímulo de música ativar a motivação para você. Você nunca fez isso em 30 anos. Então, quando a gente começa a repetir, vai começar a formar um carreirinho. Quanto mais você repetir, vai virando uma estradinha. Então, no início da aplicação de um gatilho, galera, o que é importante a pessoa fazer? É ela, de forma intencional, trazer a emoção na hora que o gatilho é ativado. Vocês estão me entendendo? Estou tentando explicar. Não sei se estou sendo tão didático. Presta atenção. Se ativa o gatilho, e o que você espera quando aplica o gatilho em alguém? Nossa, mudou a minha vida. Meu Deus, estou motivado. É isso que um gatilho faz. Só que ele faz depois que ele já está estruturado na tua mente. Você entende? Hoje, já fazem exatamente 10 anos que eu uso esse gatilho dessa música que eu coloco para vocês. Foi em 2014 que eu instalei para passar no concurso da Polícia Militar. Galera, hoje eu escuto essa música, eu não preciso trazer a emoção de forma intencional. A emoção já vem dentro de mim. Porque são 10 anos repetindo isso. Agora, no início da aplicação de um gatilho, a pessoa vai ter que... Vamos pegar o exemplo da música, tá? Vai ter que dar o playzinho na música, mas de uma forma intencional trazer a emoção. Estão entendendo? Porque isso vai começar a condicionar e fortalecer o caminho neural. Então não é depois da tua primeira aplicação aqui, ali, que necessariamente ela vai escutar a música e, nossa, motivei. Deu para entender? Então, no início, vai precisar dessa proatividade da pessoa em trazer o estado emocional, mesmo que o gatilho já esteja ativo. Então, por exemplo, dei play na música. Ah, mas não veio. Você entende que essa postura mental do seu cliente não é a correta. No começo de uma aplicação de gatilhos, agora acho que vocês vão entender. No começo de uma aplicação de gatilhos, você não pode ter uma postura passiva do seu cliente. O que é postura passiva? Ativou a música e ele fica esperando a emoção vir. Ah, não veio a motivação. Não, você tem que trazer no início de forma intencional. Porque você iniciou o estímulo aplicando o gatilho nela. Mas quanto mais ela trazer de forma intencional, sempre no play da música, aí vai fortalecendo esse caminho neural até virar um gatilho consolidado. E ela não precisar trazer de forma intencional quando desperta a música. Quando desperta a música já vai vir automático. Só que muitos terapeutas, eles pensam isso, né? Nossa, apliquei um gatilho, mas não veio automático a emoção. É que não é para vir automático. A gente está começando esse condicionamento na cabeça dela. Então, se a gente está começando esse condicionamento, é importante que ela, de forma intencional, não tenha essa postura passiva de, não veio a emoção de calma. Não, é você que tem que trazer a emoção de calma de propósito quando o estímulo for, quando o gatilho for ativado. Até chegar uma hora que vai virar automático por meio da repetição. Deu para entender, galera? Fez sentido? Perfeito. Então, é assim que se aplica uma âncora, tá? Obviamente que na nossa formação eu explico em mais detalhes, enfim, eu aplico uma âncora em você. Mas existe uma forma simplificada, que é a forma que eu te falei agora há pouco, tá? Só deixa eu responder uma perguntinha do YouTube muito legal aqui, ó, da Cícera. Como controlar um gatilho negativo? Vai uma aula inteira só para isso, e tem uma aula exatamente dentro da nossa formação falando sobre como eliminar gatilhos negativos. Só que você tem que primeiro aprender do gatilho positivo para daí eliminar um gatilho negativo, tá? Mas tem uma aula lá na nossa formação TAP sobre isso. Então, se você não está na formação TAP, enfim, não vou conseguir explicar aqui. Galera, vocês entenderam o que é gatilho, né? Vocês perceberam que esse processinho, até você aprender e aplicar na pessoa e tudo mais, você tem que desenvolver a tua habilidade como terapeuta, certo? Como que é o gatilho simplificado? O gatilho simplificado é o que eu mais recomendo os terapeutas utilizar no início. É o seguinte, você já entendeu que gatilho ou ancoragem é um estímulo que desperta uma emoção. Você já entendeu que todos nós temos gatilhos negativos e positivos na vida. Qual que seria uma forma assertiva de você começar a aplicar essa técnica no seu cliente? Você separar uma sessão para você listar todos os gatilhos positivos que já estão presentes na vida dela. Para ela usar de forma intencional agora no dia a dia. E ela vai começar a utilizar de uma forma intencional. Então imaginemos uma pessoa que está mais deprimida. Nossa, eu estou tão deprimida, mas sempre que eu escuto tal música eu me animo. Aí você pergunta para ela, tá, quantas vezes na semana você está escutando essa música?
Ah, faz uns 2 meses que eu não escuto. Porra, olha só. Você tem um recurso com você, você tá se sentindo deprimido, e faz 2 meses que você não utiliza esse recurso. Então você percebe que você agora, como terapeuta, está desenvolvendo a habilidade de aplicar um gatilho novo na pessoa, que não tem. Mas, cara, galera, a pessoa faz 30 anos que às vezes repete algum gatilho positivo. Só que ela não faz isso de forma proposital, intencional na semana dela. E agora você faria o quê? Eliciaria isso de uma forma intencional para ela aplicar no dia a dia. Deu para entender? Essa é uma forma extremamente eficiente. Só que é interessante daí, né? Você explicar para ela o que é gatilho, para ela entender, nossa, entendi o que é gatilho. Entendi o que é ancoragem. E ela vai começar a buscar esse referencial numa conversa ali com você do que deixa ela bem no dia a dia dela. E ela vai começar a te relatar, nossa, Edilson, tava estressada lá com o chefe e lembrei do que você falou, que é lembrar da minha filha. Na hora eu lembrei da minha filha e abaixou aquele meu nível de estresse quando eu tava com o chefe. Já era um gatilho que estava na vida dela. Só que ela não usava de forma proposital. Ela não usava de propósito na rotina dela. Entende? Então, comecem a aplicar dessa forma simplificada primeiro. E quem é aluno da formação TAP, aí você aos poucos vai aplicando esse novo gatilho nos seus clientes. Mas a forma simplificada é uma coisa que você pode fazer, inclusive, com a sua família, né? Se você não é um terapeuta e está vendo essa aula. Você pode entender os gatilhos que deixam ali seus filhos bem e tudo mais, enfim, e começar a fazer isso com mais frequência. Porque se eles sentem isso num estímulo, numa vez, eles vão possivelmente sentir isso em mais repetição daquele estímulo. Deu para entender, galera? Perfeito, então. Então, ficamos por aqui, tá? Se você está vendo a gravação e quer saber mais informações sobre a nossa formação e tudo mais, eu vou deixar as informações aqui na descrição desse vídeo, tanto da formação TAP como as diversas outras formações da nossa escola. E se você está vendo a gravação também e quer saber sobre atendimentos, isso, eu quero ser atendido, ou por você ou pela sua clínica, as informações eu vou deixar aqui abaixo também. Galera, então, um forte abraço. Finalizando a gravação.